dois querem fazer bobagem. Um seria pega o outro com um pouco no corpo. Um burro sentou atrás de mim. Eu não sabia o que era. Um burro sentou atrás de mim. E dizia, eu não vou dar o que é mal, mas olhou para trás de mim e o outro ficou perdendo o bom. Você imagina. Cambada. Minha terra que eu gosto de quebra-pau. E nem eu é tudo quebra-pau, puta que pariu. Aquele que ele tava, um cara chegou, disse, outro disse, eu não falei com você que não deixar não tirar meu galo da fazenda? Agora chegou aqui, volta para a porta. Aí saiu, pulando, quando chegou no esquina, levou, agora ficou com o cara. Gente brava. Gente brava. Aí, ele chegou. Ele disse, me dá teu revólver aí, fulano. Com 2 tiros, me dá teu revólver aí que eu quero mostrar pra cachorrada. Vou derrubar ele na vida dele. Ele caiu, aí ele postou os 3. Ó, ficou caindo aí. Não me contentando com as ciências que nos ensinavam, percorrera todos os livros que pudera ter em mãos. Descartes. Como fazer uma monografia, de Delcio Vieira Salomão. Método do estudo eficiente, aperfeiçoamento da leitura, como resumir, trabalhos científicos, recensão e abstractos, divulgação científica, como fazer uma monografia. Bom, mas cinema não é monografia, né? Tem esse detalhe. O que é cinema? Cinema tem um monte de gente aqui também que diz um monte de coisa a respeito, né? Tudo que pode ser projetado numa tela pertence ao cinema. Isso é do Robert Desnos. Agora, generalizando um pouco. Para que um acontecimento mais banal se transforme numa aventura, é preciso e é suficiente que alguém comece a contá-lo. Isso é o personagem Roquentin do Sartre na Náusea. O homem recusa o espelho do seu próprio caos. Teodoro Adorno. Eu ele. Quem que é? Quem que é? Conhece? Você não conheceu aquele barrista que tava que morreu do Berrar de Calda, lá perto de Congonhas? Dono do armazém ali? Ele foi dando tiro. Aquele como na hora da bagunça, né? Ele montou uma água preta que ele punhou com o diabo. Mas ele é do Melo ou do Santa Bárbara? Santa Bárbara? A cultura não salva nada nem ninguém, não justifica, mas é um produto do homem. Nela se projeta, se reconhece. Somente esse espelho crítico oferece-lhe sua imagem. Também é do Jean-Paul Sartre isso. E finalmente a gente podia ter um outro pensamento aqui muito interessante para esse filme aí, a gente ver ele. Procuramos determinar um lugar ou um corpo, isto é, um espaço, um tempo e uma lógica que não sejam os da verdade. Seja ela didática, estruturalista ou semiótica. Temos que achar essas coisas que põem as previsões em xeque. Tentar sair dos fatores de tensão, das passagens, das intensidades. O que for eficaz, não forçosamente o que for significante. Intensidades, energias, não sei o que exatamente, coisas assim. Isso foi falado pelo Jean-François Lyotard em um seminário que ele deu em Vincennes, em Paris. E em seguida tem um pensamento que eu acho que a gente podia encerrar mais ou menos essa lista de quotations, né? Assim que completar um pensamento, ria dele. Isso é do Lao Tse.
Memória é um processo de acumulação como qualquer outro. É uma quantificação de apropriações e situações que nos ocorrem a todo instante. Então a gente se apropria de tudo que consegue. Há vários processos: filtro seletivo, seleção cromática, afetiva, referencial com a própria memória. Tenho medo do cinema e das outras manifestações de gravação do pensamento humano de estarem cumprindo este papel de apropriação da realidade. Assim como Mefistófeles se apropria da alma de Fausto e da juventude eterna, as narrativas se apropriam das realidades e lhes garantem uma eternidade mítica deste ritual que é a criação artística. A partir do momento que a moderna etnologia desenvolveu o conceito de etnocentrismo, uma imensa legião de valores usualmente intocáveis passou a ser revisada. O julgamento do outro, a atribuição de valores ao outro segundo uma escala de valores inerente ao não outro, que seria o eu, começou a ser progressivamente encarado como uma atitude de imposição de poder. O poder de meu poder, minha escala de valores sobre o outro, a escala de valores que orienta o ser do outro. A etnologia usou o conceito de etnocentrismo em relação ao confronto cultural entre dois ou mais grupos sociais, mas a generalização do conceito, ou melhor, a sua particularização metodológica para o exame das relações mínimas de uma sociedade, as relações interindividuais, é apenas uma questão de adoção quase mecanicista mesmo, pois a própria fronteira entre a antropologia, hoje considerada ciência de análise do comportamento social do outro, e a fenomenologia, torna-se cada momento mais frágil. O etnocentrismo é um sentimento típico das culturas colonialistas. Somos superiores a esses bárbaros. É o primeiro sentimento de um povo que se transfere de seu habitat natural e entra em confronto com outros grupos sociais. O conceito de bárbaro vem de Roma, mas os gregos já não consideravam civilizados os que não fossem helenos. A extrapolação que o conceito de etnocentrismo pode trazer para o desenvolvimento de um efetivo humanismo ainda engatinham e ameaçam as bases da própria ciência, que em última análise seria uma ideologia, segundo Mannheim. Logo, um sistema de poder como qualquer outro. O etnocentrismo está à base de tudo. É a imposição de uma cultura sobre outra em todos os níveis de extrato social, a interação dialética desse processo que provoca as mudanças socioculturais que a humanidade sofre desde que o primeiro proto-homem elaborou seu primeiro símbolo, transformando assim qualitativamente uma espécie animal naquilo que hoje chamamos de espécie humana. Para a antropologia moderna, segundo nos diz Claude Lépine em seu magistral trabalho Um Novo Humanismo, o eu, portanto, não é um dado primeiro, mas, pelo contrário, uma construção progressiva que se edifica através de sucessivas identificações imaginárias com o outro que repetem a identificação primitiva. O sujeito humano, que desde Copérnico tinha perdido seu lugar no centro do universo, que desde Darwin tinha deixado de ser o centro do reino animal, que desde Marx tinha deixado de ser o centro da história, deixa agora de ser o centro de si mesmo e se esvazia por completo. O homem fala, mas porque a língua fala nele. Age, mas porque é agido por um sistema de regras. A antropologia, como a psicanálise, coloca o outro antes do eu e faz a subjetividade depender da identificação com o outro. Lao Tse já nos tinha ensinado algo sobre a não-ação, sobre o estado de repouso ativo. Isso não é novo na reflexão humana. O abandonar-se ativo a um destino, entre aspas, que é o conhecimento daquilo que forma o nosso eu, nos dá condição de definir os destinos deste eu em direções múltiplas. Um paradoxo? Talvez. Pensemos um pouco sobre isso. Apareceu de coisa, né, mãe? Cortou, pai. Corta, filmar. Vai cortar mais de nenhuma.
Memória das minas. Memória de mim. Memória de tudo que sou eu. Eu sou os outros que contribuíram para a formação dessa singularidade que sou eu. Agora devo procurar desvendar o outro, na busca de desvendar o mistério final que só o cigano Melquíades de Macondo sabia. Será que sabia? E aí é este filme. Sobre tudo aquilo que é a minha memória, fotografias de tudo que passou diante desse enorme canal receptor de carne e células que formam a minha carcaça. Aquele botão dos tiros aqui. Você conheceu eu muito bem. Armazém da Lua. É. Aquele que montou na Égua Preta e foi buscar o carro dele, bateu assim pra escada fora, tirar a Égua Preta que ele é bacana. Fez o gato aí construir Santa Bárbara, dentro da rua. Encheu arroz de gado. Puta que pariu, quando ele começou, aqui assim, Deus começou a comer. Agora, o padrinho leva o olha. Ah, veio um terapeuta, um rapaz que tomou tiro, arregaçou a cara dele. Olha, meu Deus, quase cá. E me vêm as memórias das minas. Que minas? Minas não há mais, diria o poeta. Minas sou eu. Vocês esperavam o quê? Manuel da Costa Taíde, os queijos, o barroco, Aleijadinho, Benedito Valadares, Joaquim Felício dos Santos, Cláudio Manuel da Costa, Rosa, Murilo Rubião, Riobaldo Tatarana, Manuelzão, Oséias, Teixeira, Tituniquinho, ou João Pedro, e sua sabedoria de vida taoísta, primeiro iniciador do mítico em minha referência, ou os irmãos Bressa e seu cinema de quintal, Tristão e Garapé, a conversa de assombração no fundo de uma cozinha à noite, fria, na beira do fogo, o arrepio da pele, que pode ser de frio ou de medo. A broa de fubá de canjica, o café adoçado com rapadura, o laconismo, as sacanagens políticas, a terra de minha mãe, um Innisfree fodiano, paradisíaca comunidade de suas histórias loucas. Não me peçam uma retórica cinematográfica, não me peçam uma reconstituição imagística. Nunca a fotografia me levaria a reconstruir com precisão as imagens mentais. Hoje me sinto com vontade de estar aqui com vocês, falando assim, frente a frente, sobre essas coisas. Toda a memória das minas. Este filme não acaba. O padre deve estar com a mão no cabelo. A minha Nossa Senhora, já estou danada da minha vida, não ia sair. Minha mulher caiu aí, eita, só a minha filha, aí não fica de demorar. Ele está carregada com a perna morre para a rua. Dali dizia: só faça uma coisa no momento em que ela se tornar tão compulsiva que ela própria te supere e determine suas próprias regras de exteriorização. Quer ver o filho daquele negócio? Um dia eu estava num... Era que biscoito. Uma também, foi. Eu vi um... Aí, mas... Aí eu fui num pagode. Aí lá. E... Aí começaram aquele quebrar. Começaram a quebrar pau lá. Ah, rapaz, mas tá ruim. Que foi que tá ruim? Tá ruim. Hoje está que não dá pra minha mulher, não. Aí eu então. Que eu vou levar a mão fechada assim. Foi tão lindo. Foi bateu lá e... Me desculpem, fui incapaz de tomar as estradas do distrito diamantino da comarca da Vila do Príncipe, ou da trajetória do Curral del Rei, ou da Vila Rica, ou dos Gerais.
Não tive coragem de fotografar um buritizal. Não consegui deixar de pensar que o cinema não foi feito para esse simples passear contemplativo sobre as memórias. A mim interessa a pergunta limite: o que é o cinema? E ficarei aqui falando com você até que o negativo acabe, rompendo as regras de narrativa, porque é isso que eu me sinto capaz de dizer e fazer agora. Ponto.